Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Priscila, sou professora de artes e estou fazendo esse vídeo para os 9º anos da escola Elza Saraiva Monteiro. Gente, eu tô gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o roteiro que eu passei para vocês e explicar algumas coisas sobre ele, porque eu preciso que todo mundo entregue, tá faltando muita gente entregar ainda. Teve muitos alunos que tiveram dúvidas, problemas com o roteiro, então eu tô gravando isso para esclarecer um pouco mais e direcionar o conhecimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa muito importante. Nós estamos usando o conteúdo deste livro, que vocês tiveram acesso na escola. É claro que muitos vão falar, professora, eu não tenho mais acesso ao livro porque ele estava só na escola. Claro. Porém, vocês receberam fotografias das páginas que a gente precisava para estudar as atividades do roteiro. E agora eu consegui achar um link onde vocês têm acesso ao livro completo. Então eu vou estar disponibilizando o link agora para vocês. E aí vocês têm acesso ao livro completo. Então sempre que eu pedir uma lição, é só acessar o link e vocês conseguem achar a atividade. Então vamos falar um pouco sobre as atividades. Provavelmente vocês não vão estar vendo aqui, porque está muito claro, mas eu vou falando, explicando para vocês. Eu passei para vocês 2 questionários para vocês responderem. Um na primeira atividade, que foi lá no final do mês de março, e o outro questionário foi o último questionário do mês de abril. A gente vai estar falando um pouco sobre esses 2 questionários, e aí depois eu vou falar um pouco sobre os trabalhos de vocês, os trabalhos que eu pedi, tá bom? Então vamos começar. Primeiro questionário era sobre cânone. Primeira pergunta, o que é cânone? Pode ser que o livro não tenha deixado claro, então eu vou dar uma explicação sobre isso. Gente, cânone é um tipo de canto musical onde você intercala as vozes. Então, por exemplo, quando uma pessoa está cantando, quando as pessoas se reúnem para cantar parabéns para vocês, elas estão cantando a música todas juntas, no mesmo tempo. Não acontece de alguém começar no meio do parabéns para vocês. Mas eu poderia com muita facilidade fazer um parabéns para vocês em cânone. Então a pessoa começa: parabéns pra você. E aí quando chega no você, eu continuo cantando e outra pessoa começa: parabéns pra você. Quando eu cheguei no você, a primeira pessoa está: querida, porque ela já passou mais um pedaço da música. Então o cânone é quando as pessoas cantam em tempos separados. Um dos trabalhos é sobre cânone, mas ele é muito difícil de fazer como cânone, porque vocês vão ter que fazer sozinhos, então vocês vão só cantar nesse trabalho, tá? Aí a segunda pergunta, o que é uma partitura musical? As perguntas são muito fáceis. Como vocês já viram, a partitura musical é aquilo que os músicos usam para ler a música. E ela tem toda uma divisão de linhas, de espaços e tudo mais, ok? Eu pedi para vocês acessarem alguns vídeos no YouTube. Então aqui tem 2 vídeos, logo na primeira parte da lição, que ele fala onde que você consegue acessar um link explicando sobre a partitura musical, as notas e os tempos, ok? Então o que vocês tinham que fazer? Acessar os 2 e assistir o youtuber que tá falando um pouco sobre música. Ele explica de forma bem clara, tá, gente? Então é fácil de entender, apesar dos vídeos serem um pouco longos, ok? Essa atividade era uma atividade com 2 perguntas, muito fácil de fazer, ok? O segundo está falando sobre o luthier, que é o profissional que faz instrumentos. Então ele pega madeira e transforma num violão, ok? Ele faz o instrumento do zero. Não só faz, como conserta. Às vezes ele aprimora o instrumento. Então, por exemplo, eu tenho um violão e ele é um violão acústico. Isso é, eu não consigo tocar num show porque ele não consegue ser ligado num alto-falante, num amplificador de som. Eu posso levar no luthier e com muita facilidade ele coloca um mecanismo nele, aonde eu consigo plugar ele por um cabo e colocar numa caixa de som. Então essas melhorias o luthier também faz. Então a primeira pergunta é o que é um luthier, que basicamente eu dei uma boa explicação agora, só que você tem que pôr com as suas palavras, tá? Segunda pergunta, como era captado e gravado o som na época dos discos? Essa pergunta, eu diria que de todos os questionários, ela é a mais complicada. Porque você não consegue responder ela olhando só em um lugar. Você precisa olhar em mais de um lugar para conseguir responder.
Então vamos lá. O livro de vocês, as nossas pesquisas, as atividades, elas começam a partir da página 80. Na página 80, na página 81 e aí por diante, ele tá falando um pouco sobre gravação de música, notas, partitura. Isso tudo é bom vocês lerem para o questionário 1, para a primeira parte do questionário. Aqui é a divisão de tempos. O link do YouTube também ajuda, mas o livro vai ajudar bastante, tá? E aí, depois de passar toda essa parte de escrita musical, passando, continua passando, a gente começa a falar um pouco sobre a parte da mudança da música com o tempo. Ainda não chegamos, calma. Aqui. Viva a ciência, viva a poesia. A partir da página 99 do livro, a gente começa a falar sobre a evolução musical. Então ele está contando um pouco de como que era a música antigamente e como que a música chegou até hoje em dia, alguns meios de gravação da música e assim por diante, ok? Até finalizar. Essa pergunta, para você responder, você tem que estar em cima com esse livro, ler as coisas que eles estão falando aqui para você entender um pouco mais. Ela não tem uma resposta simples. Por exemplo, o que era captado, gravado, o som antigamente? Ah, era isso, isso, isso. Não dá pra você responder de forma tão sucinta, então é uma pergunta mais complexa mesmo. Precisa ser lido. Na verdade, precisa ser lido para responder todas, mas essa é uma questão importantíssima que você leia. Última pergunta. Na sua opinião, presta atenção, qualquer pessoa pode ser músico hoje em dia? Você vai falar se você acha que qualquer ser humano consegue ser músico. Ele não tá falando músico profissional. Ele tá falando se a pessoa consegue tocar um instrumento, se ela se esforçar e se dedicar a ele. Você vai falar a sua opinião. Ah, acredito que sim, ou eu acredito que não. E você tem que me falar o porquê. Você tem que basear a sua resposta em alguma coisa. Por exemplo, ah, eu acredito que sim. Se a pessoa dedicar um tempo da vida dela fazendo alguma coisa, ela consegue, com certeza. Às vezes ela nem precisa de professor, tá? Pra ser um bom músico. Ou acredito que não, porque tem pessoas que têm isso, isso e isso de problema. E aí, esses problemas não fazem a pessoa ter facilidade em tocar, às vezes não consegue nunca, tá? Mas lembra importante que falei no começo, sua opinião, tá? Esses dois questionários são muito fáceis, na minha opinião. Para nono ano, para vocês, é muito fácil. Mas eu coloquei, é bem facinho mesmo, porque eu quero que vocês consigam responder e tenham algum pensamento a respeito disso, tá? Agora vamos lá. Eu pedi para vocês copiarem uma tabela e uma partitura básica do livro. Tá no livro, mas eu acho que eu até mandei separado. A tabela, essa daqui, ela tá mostrando as siglas usadas na partitura musical para demonstrar o tempo daquela nota. Então, às vezes, o dó, ele ao invés de ser dó rapidinho, ele é um dó demorado. Dó. Qual símbolo eu uso para representar esse dó escrevendo música? E eu mostrei uma partitura com a clave de sol, que é a mais básica que tem, pra gente saber aonde ficam as notas dentro da clave de sol, tá? Isso daqui eu pedi para vocês copiarem. Por que copiar? Porque a gente já tem no livro. Sim, mas quando você está aprendendo música, principalmente escuta musical, você precisa pegar uma caneta ou um lápis e treinar a escrita. Treinar a fazer a bolinha na linha certa, treinar a fazer o símbolo. Porque é uma maneira nova de escrever. É igual se vocês estivessem aprendendo outro idioma. Vocês têm que treinar a escrita. É importante, tá? Então eu pedi essas cópias para vocês terem esse treino. Aí, isso daqui é o primeiro trabalhinho, muito simples de fazer, mas vale bastante nota. Aí eu pedi uma atividade que ela não era tão fácil. Eu tive, acho que uns 3 alunos que entregaram. Então, assim, eu vou explicar um pouco mais e deixar ela um pouco mais fácil. É o seguinte, eu primeiro pedi para vocês pesquisarem sobre um software da internet chamado Audacity. O Audacity, ele é um software de som que ele permite e possibilita você mudar a música, deixar ela mais lenta, mais rápida, os sons graves ficarem mais agudos, você sumir com a voz do cantor e deixar só um instrumento.
acelerar em alguns momentos, modular a voz, então a pessoa está cantando normal, daqui a pouco ela está cantando devagar. Então o software ele permite tudo isso, tá? Aí eu pedi para vocês responderem 3 perguntas. O que é um software? Que é uma pergunta bem simples. Para que serve este software Audacity, que eu acabei de dar uma boa explicação a respeito, e o que podemos criar com ele, que eu também acabei de dar uma boa explicação a respeito. Então, é muito simples de responder esse questionário. E aí, essa é a primeira parte do trabalho, responder as 3 perguntas. Respondeu? Ótimo, me envia. Aí vem a parte difícil, complicada, que muitos alunos não fizeram. Pegar a música e fazer a modelagem dela. E primeira informação. Pela minha pesquisa, eu não achei um aplicativo do software Audacity. Então, para você conseguir usar ele, você precisaria baixar ele no computador. Quando você baixa ele no computador, você consegue abrir ele e incluir qualquer música da sua escolha. Só a música está salva no seu computador. E aí você começa a mexer nas configurações, isso é, apertando os botõezinhos que tem, e você consegue fazer a modulação da música, depois é só salvar, ok? Só que muitos alunos não têm computador em casa, e aí a gente teve um problema. Uma aluna minha conseguiu achar um aplicativo chamado Music Player. Eu vou mandar para vocês uma fotozinha dele, quando eu enviar isso para vocês. E esse aplicativo ele faz a mesma coisa do que o Audacity. Então, para quem tem celular, eu aconselho baixar o aplicativo, põe a música, modela, grava. Depois, se quiser, deleta o aplicativo, porque vocês só vão usar para isso a princípio. E me envia o áudio da música que vocês modelaram, ok? Não é complicado, não é tão difícil assim, é só você ter acesso a essas tecnologias para conseguir mexer. Caso vocês tenham dúvida, dificuldade, falem comigo. Mas, gente, o segredo para mexer com qualquer software ou com qualquer aplicativo é você abrir e ir treinando, ir, vamos dizer lá, explorando ele. Então você abre, primeira aba, vê do que se trata, tenta, mexe, depois você consegue voltar, apagar. Então nada do que você faz ali é permanente, não precisam ter medo, tá? E a última atividade, que foi a atividade que eu tive, acho que um aluno que entregou, apesar dela ser muito simples, era uma atividade de cânone. Novamente, como eu expliquei no início, não dá para você fazer uma atividade de cânone sozinho. Então, essa atividade teve que sofrer uma pequena mudança. Basicamente, no original, eu iria dividir vocês em grupos e cada grupo de alunos cantaria a música Caminholé em um determinado tempo. Então, enquanto uma parte do grupo estaria cantando uma frase, a outra estaria cantando a outra frase. Ok? Não é possível fazer isso porque vocês estão em casa sem seus colegas. Então, a única coisa que eu pedi é para vocês cantarem a música Caminholé. Eu mandei em anexo a música Caminholé. Olha ela aqui. Tem apenas uma estrofe. Ela é muito fácil. No livro de vocês, a letra da música está na página 90. E aí, o que vocês vão fazer? Como só tem uma estrofe, vocês vão cantar a estrofe 4 vezes e me enviar o vídeo de vocês cantando. Importante, eu quero o vídeo, porque eu preciso ver vocês cantando. É importante que seja um vídeo. A não ser que você não tenha nenhuma possibilidade mesmo, aí você acaba enviando o áudio para mim. Nossa, é difícil fazer um áudio no WhatsApp? Não, né, gente? É muito fácil. Eu me comuniquei com muitos de vocês através de áudios para ficar mais clara a explicação. Então é só você apertar o botãozinho, cantar a música Caminholé
a mesma estrofe 4 vezes e me enviar, ok? Se você puder gravar o vídeo, eu prefiro, porque vai ser um vídeo de uns 30 segundos, muito fácil, muito rápido, tá? Essa atividade vale muita nota, então é importante que vocês façam. Agora, mais importante ainda, semana que vem, vocês vão fazer uma atividade de, vamos dizer assim, uma recuperação. Caso você não consiga fazer alguma dessas atividades, vai ter uma atividade prática de recuperação, que é uma pesquisa em cima do seu gosto musical. Então, basicamente, você vai escolher um gênero musical e um artista que você gosta muito e você vai fazer uma pesquisa em cima disso. É bem interessante essa pesquisa, porque você vai estar trabalhando justamente com algo que você gosta muito, um artista, um gênero ou uma banda, se você escolher assim, e você vai ter que responder algumas perguntas sobre esse artista e me enviar, tá? O mais importante é que você pegue algo que você goste bastante para o trabalho ser muito mais divertido do que seria fazer sobre algo que você não gosta tanto, ok? Então, importante saber. Teve muito aluno que me entregou todas as lições que eu pedi. Professora, eu vou precisar fazer esse trabalho? A maioria dos alunos que me entregaram tudo, que foi quase ninguém, entregou tudo mesmo, quase ninguém, vai precisar fazer? Não exatamente, eu não diria que precisa, mas eu te aconselho a fazer. Por quê? Essa atividade de recuperação é uma atividade muito interessante, divertida de fazer, porque você vai conhecer aquele artista que você gosta tanto. Alguns alunos não vão nem precisar pesquisar sobre o seu artista para fazer, porque às vezes a pessoa é tão fã daquela banda ou daquele cantor que eles já sabem todas as respostas das perguntas que vão estar no questionário de pesquisa, ok? Mas eu queria muito que vocês fizessem, todo mundo, certo? Beleza, gente. Na semana seguinte, depois disso tudo que eu passei, eu vou passar uma avaliação em forma de teste. E aí, o que eu queria? Que vocês logassem, entrassem lá, vocês vão achar um link. Você clica no link, ele vai direto para a sua atividade de prova. Vocês vão responder as perguntas e depois me reenviar, ok? Todas essas atividades vão compor a nota de vocês do primeiro bimestre desse ano, tá? Agora, mais importante. Eu sei que tá difícil essa situação no momento, alguns alunos estão aflitos, algumas famílias estão passando por dificuldade, mas eu não quero que vocês tenham esses meses da vida de vocês sem algum conteúdo importante. Às vezes parece que as lições da escola são fúteis, mas elas não são, tá? Elas são importantes. E principalmente a minha matéria, é uma matéria que às vezes os alunos e às vezes até os adultos não consideram a importância nela. Mas todas as matérias escolares estão tendo importância nesse momento na nossa vida, em algum momento. Reflitam sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigada por assistir. Um beijo e até mais.